queridos irmãos, é com muita alegria, mais uma vez, que estamos aqui para nos reunir para refletir sobre o Evangelho do Cristo, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse momento nós pedimos aos mentores espirituais, aos mentores da Casa Espírita Francisco Xavier, para que se reúnam a nós nesse instante de reflexão, para que possamos acalmar os nossos corações, para que possamos pacificar os nossos pensamentos e que unidos nesse amor nós possamos ter mais coragem, mais força para enfrentar as vicissitudes da vida. Que nós, que estamos unidos por este fluido cósmico universal, que possamos nesse instante nos unir em pensamento, para que possamos receber a máxima desse Evangelho, para que possamos ser melhores, para que possamos ser mais serenos. Por isso, irmãos, hoje nós vamos refletir sobre um item do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item que nós vamos refletir é o item de número 18. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então o item 18 diz assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Então, o princípio da unicidade destrói. Mas o princípio da reencarnação vai fortalecer esses laços. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Queridos irmãos, erraticidade aqui não quer dizer erro. Erraticidade é o termo que Allan Kardec definiu, o espaço entre duas existências. Quando o espírito desencarna e retorna no seu corpo perispiritual para o mundo espiritual, ele fica por um período aguardando uma nova experiência reencarnatória. Então esse espaço de tempo foi chamado por Allan Kardec de erraticidade. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Porém, portanto, percorrer assim ilimitado o número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Por quantos seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos.
Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Esse então é o item 18, que nós vamos refletir um pouco sobre ele neste momento. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Isso era uma dúvida muito frequente entre aqueles que conviviam com Allan Kardec quando ele começou a codificar a doutrina. E quando ele começou a relatar a reencarnação, a lei espiritual da reencarnação e a importância da reencarnação para os espíritos. E muitos então questionavam: tá, mas nós vamos ter uma família hoje, aí nós vamos desencarnar e nós vamos nos separar, nós nunca mais vamos nos encontrar. E aí Kardec relatava que não era isso que os espíritos informavam. Os espíritos informavam que quanto mais desenvolvida era a afetividade, os sentimentos de amor, aquele amor despretensioso que não tem interesse nenhum, aquele amor que ama por amar, porque ama acima de qualquer diferença. Então esse amor faz com que os espíritos se entrelacem cada vez mais. Por isso o amor, ele não é um divisor, ele é um multiplicador. Por isso que uma dúvida que nós temos é a seguinte: temos hoje uma família, temos um pai, uma mãe, irmãos, temos cônjuges, temos filhos. E como vai ser então? Se a reencarnação, ela é fortalecedora dos laços de família, e eu vou me reencontrar com todos aqueles que esse laço foi bem fortalecido pelo amor verdadeiro, então quando eu retornar à pátria espiritual, eu vou ter vários pais, várias mães, vários irmãos, vários filhos. Como que vai ser então? Aí a espiritualidade nos explica que como esse amor ele se multiplica e nós pertencemos àquilo que Jesus sempre nos ensina no Evangelho, somos uma família universal. Nós precisamos amar a todos indistintamente. E é por isso que o nosso espírito está aqui, para se lapidar de todas essas impurezas, para que um dia todos nós sejamos reconhecidos como irmãos. Que a gente não tenha mais a predisposição para auxiliar só aqueles que são dos nossos laços sanguíneos, mas que a gente possa auxiliar a todos, porque somos do grande laço espiritual, aquele que é o verdadeiro, aquele que foi criado e estabelecido através do amor incondicional. Certa feita, Jesus, nas primeiras reuniões que fazia na casa de Pedro, que foram as precursoras do Evangelho no lar, ele conversava com aquelas pessoas reunidas numa mesa e colocava situações que eram importantes para que eles compreendessem a importância da família. E ali Jesus dizia que o lar era o forno reparador. Era o forno que se preparava o espírito para que ele crescesse em abundância, em despreendimento. Certa feita ele perguntou à sogra de Pedro: o que você faz com as lentilhas antes de servi-las na refeição? E ela responde: eu as lavo, coloco de molho e eu as cozinho. Quando elas estiverem tenras, eu sirvo na refeição.
Então é isso que Jesus quer dizer sobre o forno reparador. No lar, os nossos espíritos são ali colocados, com espíritos que já trazem uma grande afinidade espiritual, em que esses laços já foram fortalecidos e que muitas vezes retornam juntos para que um auxilie o outro a desbravar territórios que ainda não foram desbravados, a desbravar situações que ainda não foram perdoadas, compreendidas, vivenciadas. Então eles retornam juntos, para que uns auxiliem aos outros. Porque muitas vezes, para não dizer em todas as vezes, existe um membro dessa família que vem para reparar, que vem para nos ensinar a amar. Muitas vezes, quando temos um elemento, vamos dizer assim, diferente, que as pessoas dizem, mas meu Deus, esse filho não parece filho desse casal, não é igual aos irmãos, é tão diferente, é tão embrutecido ainda. Esse espírito está ali exatamente para que esses outros que já compreenderam um pouco possam auxiliá-lo a compreender os valores reais. E aí a gente se pergunta, tá, mas e o que vão aprender aqueles que então já têm um determinado aperfeiçoamento e vieram para auxiliá-lo? Eles vão aprender mais ainda. Eles vão fortalecer cada vez mais esses laços. Imagine se nós, ao adentrarmos novamente ao plano espiritual, nós descobríssemos que aquele filho que nós acolhemos em nossos braços, que nós amamos profundamente e acompanhamos todo o seu desenvolvimento físico, todo o seu desenvolvimento intelectual, se nós descobríssemos que esse filho tinha sido um inimigo nosso, que ele tinha, de repente, nos tirado a vida em outra existência, nós vamos deixar de amá-lo? Com certeza não, porque nós já teríamos fortalecido o laço do amor. Vejam como Deus compreende os mínimos detalhes. Por isso que nós precisamos reencarnar e nós precisamos nos reunir em núcleos familiares, em núcleos de trabalho, em núcleos de vizinhos, de amigos, de pessoas que convivem conosco por um tempo, por toda a existência, mas que estão ali para que a gente possa compartilhar as nossas experiências. Olhem a importância. Por isso a reencarnação é uma lei da espiritualidade. Então vocês compreendem agora por que esse laço é fortalecido? Esse laço é fortalecido porque a reencarnação faz com que nós nos esqueçamos daquilo que fomos, daquilo que vivemos. Muito embora aquelas aptidões muito fortes que trazemos, nós recordamos. Nós recordamos, sim, espontaneamente coisas de outra vida, de outra existência, através dos dons para a música, para um determinado conhecimento profissional. Nós nos recordamos através de um sentimento profundo que sentimos por alguém no primeiro encontro de olhar, em que a gente diz, mas que pessoa que me traz uma energia boa, que me faz bem. Com certeza essa pessoa já é um espírito em que esses laços foram fortalecidos. E a lembrança
da afetividade do passado se torna ali uma lembrança. E que nós não conseguimos confirmar se é do passado, do pretérito das nossas existências, mas nós sabemos que é bom. A lição também nos diz algo muito importante, que aquelas reuniões, esses núcleos familiares que nós chamamos de lar, que tem laços consanguíneos se estabelecem, muitas vezes eles não ficam fortalecidos, porque muitas vezes esses laços foram criados pelo materialismo, pelo desejo de ter alguma coisa, de demonstrar alguma coisa. Então, se os laços são materiais, no momento em que nós perdemos este corpo físico, que é matéria, nós perdemos também a proximidade, porque aquele sentimento era um sentimento material. Ele foi queimado à medida que nós nos desposamos desta veste carnal. Por isso que os laços precisam ser conquistados com muito respeito, com muita aceitação. Nós somos diferentes. Se fôssemos todos iguais, nós não aprenderíamos uns com os outros. Nós aprendemos a cada dia um pouco mais com aquilo que o outro sabe e que passa para nós. E que no decorrer do desenvolvimento da nossa personalidade, do nosso caráter, nós vamos cada vez mais infiltrando dentro do nosso perispírito. Então, é muito vago dizer que nós vamos nos perder de vista. Se nós amamos, se nós cultivamos os laços da fraternidade verdadeiros, nós não vamos nos separar. As famílias vão ficar sempre reunidas. Teremos muitos pais, muitas mães, muitas pessoas queridas e a amaremos todos da mesma forma. Se ficamos hoje chocados porque perdemos um ente querido, nós temos o consolo que a doutrina espírita nos dá, de saber que estamos separados momentaneamente, que haverá um dia em que nós nos reencontraremos, no dia que os nossos espíritos estiverem preparados para esse encontro. Muitos dizem que os espíritos são frios, que eles aceitam a morte, que eles não choram, que eles não se entristecem e que eles não sentem saudade dos entes queridos que partiram antes de nós. Porque os espíritas acreditam na reencarnação. Então eles são frios, eles não choram, eles não têm esse sentimento desvairado que muitas pessoas têm diante do leito da morte. Isso, de certa forma, é uma inverdade. Nós, espíritas, somos aprendizes da espiritualidade. Nós estamos espíritas, mas nós ainda não somos espíritas na verdadeira concretude que precisa ser construída. Nós sentimos tristeza, sim. Nós sentimos saudade. Nós choramos. Nós sentimos aquele vazio da ausência, daquele que nós conseguimos transformar laços de muito afeto aqui nessa existência. Nós talvez possamos ser um pouco mais equilibrados, porque nós já sabemos que as pessoas não vão desaparecer para sempre. E se não estamos agora, neste momento,
unidos, corpo a corpo, frente a frente, como espíritos de corpo de matéria, podem ter certeza, estamos unidos em pensamento. Por isso o nosso pensamento precisa ser sempre de amor, de uma saudade equilibrada e de um agradecimento por tudo aquilo que fomos, por tudo aquilo que ainda seremos, quando tivermos a oportunidade em espírito de nos reunirmos. Por isso aproveitemos este momento em que estamos aqui, nesta existência, para que a gente possa aprender a fortalecer esses laços, para que a gente possa aprender o amor verdadeiro. Por isso nós agradecemos a esse Pai de amor. Muito, muito obrigada por as tuas lições. Muito obrigada, Senhor, por me ensinar que o amor, ele é um laço que nos une para toda a eternidade. Fiquem com Deus, irmãos, que assim seja.